Olá, meu nome é Pedro Andretta Chagas, eu sou estudante de Engenharia de Produção e hoje eu vou falar um pouco sobre a terceira lei da termodinâmica. O questionamento que foi essencial para a descoberta e o desenvolvimento da terceira lei da termodinâmica foi: quão frio é possível chegar? Bem, no planeta Terra, o lugar com a temperatura mais fria foi descoberto por um satélite da NASA, no leste do Planalto Ártico, que registrou a impressionante temperatura de menos 98 graus Celsius. Isso acontece todo inverno nessa região, devido à sua alta elevação e sua proximidade com o Polo Sul, que dão ao lugar o clima mais frio de qualquer outra região da Terra. Se você deixasse seu café quente cair no chão nesse lugar, ele provavelmente congelaria antes mesmo de chegar no chão. Mas isso é muito mais quente do que as temperaturas mais frias que já conseguimos medir. Com a ajuda de telescópios especiais, cientistas conseguiram observar na nebulosa do Boomerang, encontrada na constelação de Órion, a temperatura mais fria já medida em qualquer lugar do universo. A rápida expansão dos gases da nebulosa tornaram ela ainda mais fria que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, chegando a 1 Kelvin, isso é, 1,7 Kelvin mais frio do que a temperatura mais fria registrada no vácuo do espaço, de 2,7 Kelvin. Já no laboratório, conseguimos chegar a temperaturas ainda menores, usando lasers para resfriar moléculas individuais até temperaturas na ordem de bilionésimos de Kelvin. As técnicas de resfriamento a laser utilizam-se do fato de que, quando um objeto, geralmente um átomo, absorve e reemite um fóton, isso é, uma partícula de luz, seu momento muda. Para um conjunto de partículas, sua temperatura termodinâmica é proporcional à variância em suas velocidades, ou seja, velocidades mais homogêneas entre partículas correspondem a uma temperatura mais baixa. As técnicas de resfriamento a laser combinam espectroscopia atômica com o efeito mecânico da luz que eu mencionei para comprimir a distribuição de velocidades de um conjunto de partículas, resfriando assim esse conjunto, esse sistema. Mas apesar dessa tecnologia, nunca conseguimos chegar ao zero absoluto. Uma das primeiras incursões em pesquisas com baixas temperaturas foi feita por James Dewar, que foi a primeira pessoa capaz de liquefazer e depois solidificar o gás hidrogênio, chegando a uma temperatura recorde, na época, de 13 Kelvin, ou menos 269 graus Celsius. Uma vez realizado o experimento, ele afirmou: neste ponto, ou em seus arredores, nosso progresso é barrado, já antecipando, prevendo a existência de um zero absoluto. Quase uma década depois, um cientista da antiga Prússia, Walter Nernst, anunciou seu teorema de calor, que mais tarde se tornaria conhecido como a terceira lei da termodinâmica, pela qual ele ganhou o Prêmio Nobel da Química em 1920, e que nos ajuda a entender melhor esses tipos de situações extremas. Em 1906, na enunciação do seu teorema de calor, Nernst postulou: a entropia de um cristal perfeito se aproxima de zero quando sua temperatura se aproxima do zero absoluto. Ou seja, a terceira lei define o que é o zero absoluto e conecta os conceitos de temperatura e entropia. Para entender o que o teorema de fato significa, precisamos, portanto, entender o que significam cada um desses termos. Bem, quanto à temperatura, sabemos que ela nada mais é do que uma maneira de se medir a energia térmica disponível de uma substância, que por sua vez é uma medida da energia cinética das moléculas que compõem essa substância. Sabemos também que quando a temperatura de um sistema diminui, a energia interna desse sistema também diminui, assim como a energia cinética de cada partícula de matéria. À medida que a temperatura se torna extremamente baixa, as partículas vão se desacelerando completamente,
até a cessação absoluta de qualquer tipo de movimento. Isso é, elas perdem toda a sua energia cinética. A ausência de energia cinética significa ausência de temperatura, pela maneira como a definimos. Então chamamos essa temperatura de zero absoluto. Nessa temperatura, toda a substância se encontra necessariamente no estado sólido, com suas partículas dispostas da maneira mais organizada possível, sem nenhuma imperfeição ou movimento relativo entre si, formando o que chamamos de um cristal perfeito. Neste estado, o alinhamento das partículas não deixa nenhuma ambiguidade quanto à localização e orientação de cada parte do cristal. À medida que a energia do cristal é reduzida, as vibrações dos átomos individuais são reduzidas a nada, e o cristal se torna o mesmo em todos os lugares. Como podemos entender a entropia de um sistema como uma medida da desordem desse sistema, afirmamos que um sistema a temperatura zero absoluto possui entropia igual a zero. A partir desse raciocínio, Nernst pôde formular o seu teorema de calor, que mais tarde viria a ser conhecido como a terceira lei da termodinâmica, e que pode ser expresso matematicamente pela seguinte expressão. Ou seja, quando a temperatura tende ao zero absoluto, no limite, a entropia desse sistema também tende a zero. Com o desenvolvimento da mecânica estatística, a terceira lei da termodinâmica, assim como as outras leis, passou de uma lei fundamental, justificada por experiências, a uma lei derivada, isso é, derivada de leis mais básicas. A lei básica da qual é derivada, principalmente, é a definição estatístico-mecânica de entropia de um sistema de grande porte, dada pela equação de Boltzmann-Planck. Essa expressão mostra a relação entre a entropia e o número de maneiras pelas quais os átomos ou moléculas de um sistema termodinâmico podem ser organizadas. A partir dessa expressão, podemos calcular a entropia de um sistema, sabendo que Kb é a constante de Boltzmann, expressa em Joule por Kelvin, e W é o número de microestados reais correspondentes ao macroestado do gás. Um microestado nada mais é do que uma configuração microscópica específica de um sistema termodinâmico, que o sistema pode ocupar com uma certa probabilidade no curso de suas flutuações térmicas. Já o macroestado refere-se às suas propriedades macroscópicas, como temperatura, pressão, volume e densidade. Voltando à equação de Boltzmann-Planck, sabemos que, como não há temperatura, por definição também não há energia cinética, e, portanto, existe somente um microestado que as partículas podem habitar, que remete ao conceito de cristal perfeito. Com W igual a 1, temos que o logaritmo natural de W é igual a zero. Logo, a entropia do sistema também é zero. É importante notar que o zero absoluto é impossível de ser alcançado experimentalmente. Essa noção foi comunicada pelo próprio Nernst, quando, em 1912, declarou novamente a terceira lei como: é impossível reduzir a temperatura de um sistema ao zero absoluto num número finito de passos. Isso vem do fato de que, como afirma a segunda lei da termodinâmica, o calor flui espontaneamente de um corpo mais quente a um corpo mais frio. Logo, o objeto que você quer resfriar ao zero absoluto estará necessariamente absorvendo o calor da sua vizinhança. Além disso, por definição, a menor entropia possível só pode ocorrer em um cristal perfeito, que é uma estrutura onde todos os átomos que o formam são idênticos e posicionados em uma forma perfeitamente simétrica. Todas as imperfeições no cristal transportam uma certa energia, de modo que a entropia não poderá ser minimizada. Da mesma forma, qualquer energia térmica residual dentro do cristal irá criar movimento térmico dentro dele e, novamente, a sua entropia não poderá ser mínima. Por outro lado, isso significa que não se pode chegar ao zero absoluto.
Então, nada no universo vai estar completamente imóvel. Também sempre teremos algum movimento devido à energia térmica. Entretanto, o zero absoluto se mantém como um conceito teórico muito importante, pois essa lei providencia um ponto de referência absoluto para a determinação da temperatura e a entropia absolutas. A temperatura, assim como a entropia, a partir desse ponto, podem ser ditas como absolutas. Mais do que isso, nosso conhecimento teórico sobre esse estado extremo da matéria nos ajudou a descobrir e estudar fenômenos muito interessantes que ocorrem em temperaturas próximas, como a supercondutividade, a superfluidez e a condensação de Bose-Einstein. Enquanto uma substância pode ter teoricamente qualquer temperatura acima do zero absoluto, suas partículas componentes não podem. Essas partículas são objetos quânticos. Elas somente podem ocupar certos níveis de energia, de vibrações ou de movimento, muito parecido com os discretos orbitais de um elétron em um átomo. Essa natureza quântica é revelada quando nós olhamos no espectro da luz produzida conforme essas partículas saltam entre os níveis de energia. Essa é a radiação de corpo negro, descrita pela lei de Planck. Sua forma matemática foi a primeira pista da natureza quântica do mundo subatômico. A influência do mundo quântico se torna muito mais evidente nos estranhos estados em que a matéria existe na extremidade mais fria do espectro de calor. Como eu já disse antes, um exemplo disso é o condensado de Bose-Einstein, que também é conhecido como o quinto estado da matéria. Conforme nós extraímos energia de uma substância, suas partículas caem ao menor nível de energia possível, criando o conhecido condensado de Bose-Einstein. Uma vez que todas as partículas ocupam o mesmo estado quântico, elas compartilham uma única e coerente função de onda. Isso faz com que elas se comportem de uma maneira estranhamente coletiva. Elas não se tornam imunes às excitações individuais. Partículas individuais não podem mais ser expulsas ou tiradas do seu estado de baixa energia. Isso significa que elas fluem sem nenhuma resistência entre si. Em certos sólidos, pares de elétrons ligados, conhecidos como os pares de Cooper, se condensam nesse estado. Eles fluem livremente através do material, criando o que é conhecido hoje como um supercondutor. Contudo, se a substância inteira puder, de alguma maneira, permanecer fluida quando ela alcançar a temperatura crítica do condensado de Bose-Einstein, ela se torna o que chamamos de um superfluido. Ele tem viscosidade zero e pode passar através de minúsculas aberturas, se sustentar redemoinhos que duram para sempre e até mesmo subir pelas paredes do seu recipiente, que é o que vocês veem na imagem aí. Somente uma substância é conhecida por produzir um superfluido, em condições de laboratório, e esse é o hélio, em particular o hélio 4. O hélio 4 tem um spin completo de zero, o que faz dele um bóson, uma partícula com um spin inteiro. Os bósons são capazes de ocupar o mesmo estado quântico que cada outro, ao contrário dos férmions, com spin meio, que não podem. A outra característica única do hélio é que ele não pode ser congelado, ele permanece líquido, mesmo abaixo da menor temperatura possível. Outras substâncias se tornam sólidas, muito antes que elas possam se tornar um superfluido. A incapacidade de congelamento do hélio revela um ainda mais profundo mistério quântico. Existe um limite absoluto para quão fria uma substância pode se tornar, respondendo à nossa pergunta do começo. Em teoria, a temperatura de zero absoluto significa nenhuma energia térmica, como podemos ver, e nenhum movimento interno das partículas. Mas o que realmente significa para uma partícula se tornar completamente imóvel? Bom, sua posição relativa a seus vizinhos iria ser fixa, e o seu momento iria ser zero. Entretanto, a mais fundamental lei da mecânica quântica proíbe isso. O princípio de incerteza de Heisenberg nos diz que há um limite absoluto na possibilidade de conhecer certas combinações de suas propriedades. Por exemplo, quanto mais precisamente a posição de uma partícula quântica é definida, menos conhecido é o seu momento. Isso não é relativo à medição. Uma partícula com uma posição perfeitamente conhecida tem um momento perfeitamente indefinido. Assim, tentar fixar a posição de uma partícula perfeitamente, ou seja, tentar manter ela fixa,
seu momento acaba entrando em um estado de imprecisão quântica. Esse momento pode então flutuar para valores potencialmente muito elevados. Em temperaturas muito baixas, portanto, o movimento de uma partícula adquire um tipo de desordem quântica. Esses efeitos quânticos se traduzem para um muito real mínimo em média de energia e por consequência, um mínimo em temperatura. Essa temperatura é somente uma minúscula fração mais alta do que o zero absoluto. Nós o chamamos o menor nível de energia de um sistema quântico, o seu ponto zero de energia. Para um grupo de partículas que compõem qualquer tipo de matéria, esse ponto de zero energia não é realmente zero. Existe sempre uma mínima quantidade de energia cinética restando, e assim é impossível alcançar a temperatura do zero absoluto, dessa vez uma razão mais profunda. Todos os sistemas quânticos também têm os seus pontos não zero, e isso conduz a um fenômeno ainda mais estranho. Por exemplo, o campo quântico que preenche o nosso universo também flutua devido ao princípio da incerteza, resultando no que nós conhecemos como energia do vácuo. E alguns campos quânticos têm um ponto zero não zero intrínseco, antes mesmo de nós trazermos Heisenberg à discussão. Isso leva ao famoso mecanismo de Higgs e possivelmente também ao fenômeno da inflação e da energia escura. Bem, para entender o universo, nós vimos que precisamos entender como ele se comporta na ausência de calor, ausência de luz, ausência de matéria, e por esse motivo, princípios como a terceira lei da termodinâmica se fazem tão importantes. Bem, essa foi a minha aula, minha apresentação. Eu agradeço encarecidamente pela sua atenção e espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa.